Leitura diária da Bíblia. Dia 169. Antigo Testamento. 1 Kings 3:16 da manhã -28, 1 Kings 4, 1 Kings 5. Naquela muita vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e apresentaram-se diante dele. E disse a uma mulher: Ah, senhor meu! Eu e esta mulher morávamos em uma mesma casa, e eu pari estando com ela na casa. E aconteceu ao terceiro dia depois que eu dei à luz, que esta deu à luz também, e morávamos nós juntas, ninguém de fora estava em casa, a não ser nós duas na casa. E uma noite o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e tomou a meu filho de junto a mim, estando eu tua serva dormindo, e o pôs a seu lado, e pôs a meu lado seu filho morto. E quando eu me levantei pela manhã para dar o peito a meu filho, eis que estava morto, mas observei-lhe pela manhã, e vi que não era meu filho, que eu havia dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, meu filho é o que vive, e teu filho é o morto. E a outra voltou a dizer: Não, teu filho é o morto, e meu filho é o que vive. Assim falavam diante do rei. O rei então disse: Esta disse: Meu filho é o que vive, e teu filho é o morto. E a outra disse: Não, mas o teu é o morto, e meu filho é o que vive. E disse o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram ao rei uma espada. Em seguida o rei disse: Parti por meio o menino vivo, e dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Então a mulher cujo era o filho vivo, falou ao rei, porque suas entranhas se lhe comoverão por seu filho, e disse: Ah, senhor meu! Dai a esta o menino vivo, e não o mateis. Mas a outra disse: Nem a mim nem a ti, partiu-o. Então o rei respondeu, e disse: Dai àquela o filho vivo, e não o mateis, ela é sua mãe. E todo Israel ouviu aquele juízo que havia dado o rei, e temerão ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para julgar. Foi, pois, o rei Salomão rei sobre todo Israel. E estes foram os príncipes que teve: Azarias filho de Zadok, sacerdote, Elioref e Aías, filhos de Sisa, escribas, Josafá filho de Ailude, chanceler, Benaia filho de Joiada era sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes, Azarias filho de Natã era sobre os governadores, Zabude filho de Natã era principal oficial, amigo do rei. E Aizar era mordomo, e Adonirão filho de Ábida era sobre o tributo. E tinha Salomão 12 governadores sobre todo Israel, os quais mantinham ao rei e a sua casa. Cada um deles estava obrigado a abastecer por um mês no ano. E estes são os nomes deles: Ben-Ur no monte de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, e em Salbim, e em Bet-Semes, e em Elon-Bet-Hanã, Ben-Resede, em Arubote. Este tinha também a Socó e toda a terra de Réfer. Ben-Abinadab, em toda a região de Dor. Este tinha por mulher a Tafate filha de Salomão, Baana filho de Ailude, em Taanaque, e Megido, e em toda Bet-Seã, que é próxima de Zaretã, por abaixo de Yesreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, e até a outra parte de Jocmeão, Ben-Geber, em Ramote de Gileadi. Este tinha também as cidades de Jair filho de Manassés, as quais estavam em Gileadi. Tinha também a província de Argobe, que era em Bazã, 60 grandes cidades com muro e fechaduras de bronze. Ainadab filho de Ido, em Maanaim, Aimaas em Naphtali. Este tomou também por mulher a Beisimete filha de Salomão. Baaná filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá filho de Paruô, em Issacar. Simei filho de Elá, em Benjamim. Geber filho de Uri, na terra de Gileadi, a terra de Seom rei dos amorreus, e de Og rei de Bazã,
Este era o único governador naquela terra. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, e traziam tributos, e serviram a Salomão todos os dias em que viveu. E a provisão de Salomão era, cada dia, 30 coros de farinha refinada, e 60 coros de farinha comum, 10 bois engordados, e 20 bois de pasto, e 100 ovelhas, 100 os cervos, cabras, búfalos, e aves engordadas. Porque ele dominava em toda a região que estava da outra parte do rio, desde Tífisa até Gazá, sobre todos os reis da outra parte do rio, e teve paz por todos os lados em derredor seu. E Judá e Israel viviam seguros, cada um debaixo de sua parreira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Além disso, Salomão tinha 40.000 cavalos em seus estábulos para suas carruagens, e 12.000 cavaleiros. E estes governadores mantinham ao rei Salomão, e a todos os que vinham à mesa do rei Salomão, a cada mês, e faziam que nada faltasse. Faziam também trazer cevada e palha para os cavalos e para os animais de carga, ao lugar de onde ele estava, cada um conforme ao cargo que tinha. E deu Deus a Salomão sabedoria, e prudência muito grande, e largura de coração como a areia que está à beira do mar. Que foi maior a sabedoria de Salomão que a de todos os orientais, e que toda a sabedoria dos egípcios. E ainda foi mais sábio que todos os homens, mais que Etã Esraíta, e que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e foi nomeado entre todas as nações de ao redor. E propôs 3.000 parábolas, e seus versos foram 1.005. Também descreveu as árvores, desde o cedro do Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também descreveu os animais, as aves, os répteis, e os peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, de onde havia chegado a fama de sua sabedoria. Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, quando ouviu que tinham ungido por rei em lugar de seu pai, porque Hirão sempre havia amado a Davi. Então Salomão enviou a dizer a Hirão: Tu sabes como meu pai Davi não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo das plantas de seus pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me deu repouso por todos os lados, nem há adversários, nem encontro mal algum. Eu, portanto, decidi edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor o falou ao meu pai Davi, dizendo: Teu filho, que eu porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Manda, pois, agora, que me cortem cedros do Líbano, e meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos conforme a tudo o que disseres, porque tu sabes que ninguém há entre nós que saiba cortar a madeira como os sidônios. E quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, alegrou-se em grande maneira, e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu filho sábio a Davi sobre este povo tão grande. E enviou Hirão a dizer a Salomão: Ouvi o que me mandaste a dizer, eu farei tudo o que te satisfizer acerca da madeira de cedro, e a madeira de faia. Meus servos a levarão desde o Líbano a mar, e eu a porei em balsas pelo mar até o lugar que tu me assinalares, e ali se desatará, e tu a tomarás, e tu farás minha vontade em dar de comer à minha família. Deu, pois, Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia tudo o que quis. E Salomão dava a Hirão 20.000 coros de trigo para o sustento de sua família, e 20 coros de azeite puro, isto dava Salomão a Hirão cada ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe havia dito,
e havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram aliança entre ambos. E o rei Salomão impôs tributo a todo Israel, e o tributo foi de 30.000 homens, os quais enviava ao Líbano de 10.000 em 10.000, cada mês por seu turno, vindo assim a estar 1 mês no Líbano, e 2 meses em suas casas, e Adonirão estava sobre aquele tributo. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 cortadores no monte. Sem os principais oficiais de Salomão que estavam sobre a obra, 3.300, os quais tinham cargo do povo que fazia a obra. E mandou o rei que trouxessem grandes pedras, pedras de grande valor, para os alicerces da casa, e pedras lavradas. E os pedreiros de Salomão e os de Hirão, e os preparadores, cortaram e prepararam a madeira e pedras para lavrar a casa. Novo Testamento. Ectes meio-dia e 19-25, Ectes 13, 1-12. E quando Herodes o buscou, e não o achou, tendo investigado aos guardas, mandou que eles fossem levados para serem mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E quando Herodes o buscou, e não o achou, tendo investigado aos guardas, mandou que eles fossem levados para serem mortos. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava extremamente irritado com os de Tiro e de Sidom, porém eles, vindo em concordância até ele, e persuadindo a Blasto, que era o camareiro do rei, pediram paz, porque a terra deles dependia dos alimentos da terra do rei Herodes. E num dia marcado, Herodes vestiu roupas reais, e sentando no tribunal, fez-lhes um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu a glória a Deus, e tendo sido comido por vermes, deixou de respirar. E a palavra de Deus crescia, e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, tendo cumprido aquele serviço, voltaram a Jerusalém, tomando também consigo a João, o que tinha por sobrenome Marcos. E havia em Antioquia, na igreja que estava ali, alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que tinha sido criado na infância junto com Herodes o tetrarca, e Saulo. E tendo eles prestado serviço ao Senhor, e jejuado, o Espírito Santo disse: Separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então jejuando, e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Portanto estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para o Chipre. E tendo chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham a João como trabalhador para os auxiliar. E tendo eles atravessado a ilha até Pafo, acharam a um certo mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, tendo chamado a si a Barnabé, e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o mago, que assim significa seu nome, procurando afastar o procônsul da fé. Mas Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e olhando fixamente para ele, disse: Ó filho do diabo, cheio de toda enganação e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os corretos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está contra ti, e serás cego, não vendo o sol por algum tempo, e no mesmo instante caiu sobre ele um embaçamento, e trevas, e ele, andando ao redor, procurava alguém que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu, espantado pela doutrina do Senhor. Salmos.
Salmo 74 para 18-23. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações cheios de gratidão pela sabedoria que concedeste ao rei Salomão, dando-lhe discernimento para julgar com retidão. Assim como ele buscou a justiça, que também nós nos esforcemos por equidade e verdade em nossas relações uns com os outros. Ao refletirmos sobre a ousadia da Igreja primitiva, capacita-nos a proclamar o Teu Evangelho com coragem, mesmo em meio à oposição. Senhor, ajuda-nos a lembrar os clamores por justiça e libertação no Salmo 74 e inspira-nos a permanecermos firmes contra a injustiça em nossas próprias vidas. Que Tua sabedoria guie cada passo que dermos. Amém.